Enfermeiro, de Machado de Assis. Voz Iba Mendes. Parece-lhe então que o que se deu comigo em 1860 pode entrar numa página de livro? Vá, que seja, com a condição única de que não há de divulgar nada antes da minha morte. Não esperará muito, pode ser que 8 dias, se não for menos. Estou desenganado. Olhe, eu podia mesmo contar-lhe a minha vida inteira, em que há outras coisas interessantes. Mas para isso era preciso tempo, ânimo e papel. E eu só tenho papel. O ânimo é frouxo, e o tempo assemelha-se à lamparina de madrugada. Não tarda o sol do outro dia, um sol dos diabos, impenetrável como a vida. Adeus, meu caro senhor. Leia isto e queira-me bem. Perdoe-me o que lhe parecer mal, e não maltrate muito a arruda se lhe não cheira a rosas. Pediu-me um documento humano, ei-lo aqui. Não me peça também o império do grão mogol, nem a fotografia dos macabeus. Peça-me, porém, os meus sapatos de defunto, e não os dou a ninguém mais. Já sabe que foi em 1860. No ano anterior, ali pelo mês de agosto, tendo eu 42 anos, fiz-me teólogo. Quero dizer, copiava os estudos de teologia de um padre de Niterói, antigo companheiro de colégio, que assim me dava delicadamente casa, cama e mesa. Naquele mês de agosto de 1859, recebeu ele uma carta de um vigário de certa vila do interior, perguntando se conhecia pessoa entendida, discreta e paciente, que quisesse servir de enfermeiro ao coronel Felisberto, mediante um bom ordenado. O padre falou-me, aceitei com ambas as mãos. Estava já enfarado de copiar citações latinas e fórmulas eclesiásticas. Vim à corte despedir-me de um irmão e segui para a vila. Chegando à vila, tive más notícias do coronel. Era homem insuportável, estúrdido, exigente, ninguém o apurava, nem os próprios amigos. Gastava mais enfermeiro que remédios. A 2 dele quebrou a cara. Respondi que não tinha medo de gente sã, menos ainda de doentes. E depois de entender-me com o vigário, que me confirmou as notícias recebidas e me recomendou mansidão e caridade, segui para a residência do coronel. Achei-o na varanda da casa, estirado numa cadeira, bufando muito. Não me recebeu mal, começou por não dizer nada. Pôs em mim 2 olhos de gato que observa. Depois uma espécie de riso maligno alumiou-lhe as feições, que eram duras. Afinal, disse-me que nenhum dos enfermeiros que tivera prestava para nada. Dormiam muito, eram respondões e andavam ao faro das escravas. 2 eram até gatunos. Você é gatuno? Não, senhor. Em seguida perguntou-me pelo nome. Disse-lhe e ele fez um gesto de espanto. Colombo? Não, senhor, Procópio José Gomes Valongo. Valongo! Achou que não era nome de gente e propôs chamar-me então somente Procópio, ao que respondi que estaria pelo que fosse do seu agrado. Conto-lhe esta particularidade não só porque me parece pintá-lo bem, como porque a minha resposta deu de mim a melhor ideia ao coronel. Ele mesmo declarou ao vigário, acrescentando que eu era o mais simpático dos enfermeiros que tivera. A verdade é que vivemos numa lua de mel de 7 dias. No 8º dia entrei na vida dos meus predecessores, uma vida de cão. Não dormir, não pensar em mais nada, recolher injúria e às vezes rir delas, com um ar de resignação e conformidade. Reparei que era um modo de lhe fazer corte, tudo impertinência de molesta e do temperamento. A molesta era um rosário delas, padecia de aneurisma, de reumatismo e de 3 ou 4 afecções menores. Tinha perto de 60 anos e desde os 5 toda a gente lhe fazia vontade. Se fosse só rabugento, vá, mas era também mau, deleitava-se com a dor e a humilhação dos outros. No fim de 3 meses estava farto de o aturar. Determinei vir embora, só esperarei a ocasião. Não tardou a ocasião. Um dia, como lhe não desse a tempo uma fomentação, pegou da bengala e atirou-me em 2 ou 3 golpes. Não era preciso mais. Despedi-me imediatamente e fui aprontar a mala. Ele foi ter comigo ao quarto, pediu-me que ficasse, que não valia a pena zangar por uma rabugice de velho. Instou tanto que fiquei. Estou na dependura, Procópio, dizia-me ele à noite. Não posso viver muito tempo. Estou aqui, estou na cova. Você adia o meu enterro, Procópio. Não o dispenso por nada.
Há de rezar ao pé da minha sepultura. Se não for, acrescentou rindo, eu voltarei de noite para lhe puxar as pernas. Você crê em almas do outro mundo, Procópio? Qual o quê? E por que não há de crer, seu burro? Redarguiu, vivamente arregalando os olhos. Eram assim as pazes. Imagine a guerra. Coibiu-se das bengaladas, mas as injúrias ficaram as mesmas, se não piores. Eu, com o tempo, fui calejando e não dava mais por nada. Era burro, camelo, pedaço de asno, idiota, moreirão. Era tudo. Nem ao menos havia mais gente que recolhesse uma parte desses nomes. Não tinha parentes, tinha um sobrinho que morreu tísico em fins de maio ou princípios de julho em Minas. Os amigos iam por lá às vezes aprová-lo, aplaudi-lo e nada mais. 5, 10 minutos de visita. Restava eu, era eu sozinho para um dicionário inteiro. Mais de uma vez resolvi sair, mas instado pelo vigário ia ficando. Não só as relações foram se tornando melindrosas, mas eu estava ansioso por tornar a corte. Aos 42 anos não é que havia de acostumar-me à reclusão constante ao pé de um doente bravio no interior. Para avaliar o meu isolamento, basta saber que eu nem li os jornais. Salvo alguma notícia mais importante que levavam ao coronel, eu nada sabia do resto do mundo. Entendi, portanto, voltar para a corte, na primeira ocasião, ainda que tivesse de brigar com o vigário. Bom, é dizer, visto que faço uma confissão geral, que nada gastando e tendo guardado integralmente os ordenados, estava ansioso por vir dissipá-los aqui. Era provável que a ocasião aparecesse. O coronel estava pior, fez testamento, descompondo o tabelião quase tanto quanto a mim. O trato era mais duro, os breves lapsos de sossego e brandura faziam-se raros. Já por esse tempo tinha eu perdido a escassa dose de piedade que me fazia esquecer os excessos do doente. Trazia dentro de mim um fermento de ódio e aversão. No princípio de agosto resolvi definitivamente sair. O vigário e o médico, aceitando as razões, pediram-me que ficasse algum tempo mais. Concedi-lhes um mês. No fim de um mês viria embora, qualquer que fosse o estado do doente. O vigário tratou de procurar-me substituto. Vai ver o que aconteceu. Na noite de 24 de agosto, o coronel teve um acesso de raiva. Atropelou-me, disse-me muito nome cru. Ameaçou-me de um tiro e acabou atirando-me um prato de mingau que achou frio. O prato foi cair na parede, onde se fez em pedaços. Hás de pagá-lo, ladrão! Bradou ele. Resmungou ainda muito tempo. Às 11 horas passou pelo sono. Enquanto ele dormia, saquei um livro do bolso, um velho romance de D. Allen Court, traduzido que lá achei, e pus-me a lê-lo no mesmo quarto, a pequena distância da cama. Tinha de acordá-lo à meia-noite para lhe dar um remédio. Ou fosse de cansaço, ou do livro, antes de chegar ao fim da segunda página, adormeci também. Acordei aos gritos do coronel e levantei-me estremunhado. Ele, que parecia delirar, continuou nos mesmos gritos e acabou por lançar a mão da moringa e arremessá-la contra mim. Não tive tempo de desviar-me, a moringa bateu-me na face esquerda, e tal foi a dor que não vi mais nada. Atirei-me ao doente, pus-lhe as mãos no pescoço, lutamos e esganei-o. Quando percebi que o doente expirava, recuei aterrado e dei um grito, mas ninguém me ouviu. Voltei à cama, agitei-o para chamá-lo à vida, era tarde. Arrebentaram o aneurisma e o coronel morreu. Passei a sala contígua e durante 2 horas não ousei voltar ao quarto. Não posso mesmo dizer tudo o que passei durante esse tempo. Era um atordoamento, um delírio vago e estúpido. Parecia-me que as paredes tinham vultos. Escutava umas vozes surdas. Os gritos da vítima antes da luta e durante a luta continuavam a repercutir dentro de mim. E o ar, para onde quer que me voltasse, aparecia recortado de convulsões. Não creio que esteja fazendo imagens nem estilo. Digo-lhe que eu ouvia distintamente umas vozes que me bradavam: assassino, assassino. Tudo mais estava calado. O mesmo som do relógio, lento, igual e seco, sublinhava o silêncio e a solidão. Colava a orelha à porta do quarto na esperança de ouvir um gemido, uma palavra, uma injúria, qualquer coisa que significasse a vida e me restituísse a paz à consciência. Estaria pronto a apanhar das mãos do coronel 10, 20, 100 vezes. Mas nada, nada, tudo calado. Voltava a andar à toa na sala, sentava-me, punha as mãos na cabeça.
Arrependia-me de ter vindo, maldita a hora em que aceitei semelhante coisa, exclamava. E descompunha o padre de Niterói, o médico, o vigário, os que me arranjaram um lugar e os que me pediram para ficar mais algum tempo. Agarrava-me à cumplicidade dos outros homens. Como o silêncio acabasse por aterrar-me, abri uma das janelas para escutar o som do vento, se ventasse. Não ventava. A noite ia tranquila, as estrelas fulguravam com a indiferença de pessoas que tiram o chapéu a um enterro que passa e continuam a falar de outra coisa. Encostei-me ali por algum tempo, fitando a noite, deixando-me ir a uma recapitulação da vida, a ver se descansava da dor presente. Só então posso dizer que pensei claramente no castigo. Achei-me com um crime às costas e vi a punição certa. Aqui o temor complicou o remorso. Senti que os cabelos me ficavam de pé. Minutos depois vi 3 ou 4 vultos de pessoas no terreiro espiando com um ar de emboscada. Recuei, os vultos esvaíram-se no ar. Era uma alucinação. Antes do alvorecer, curei a contusão da face. Só então ousei voltar ao quarto. Recuei 2 vezes, mas era preciso e entrei. Ainda assim, não cheguei logo à cama. Tremiam minhas pernas, o coração batia-me. Cheguei a pensar na fuga, mas era confessar o crime e, ao contrário, urgia fazer desaparecer os vestígios dele. Fui até a cama, vi o cadáver com os olhos arregalados e a boca aberta, como deixando passar a eterna palavra dos séculos. Caim, que fizeste do teu irmão? Vi no pescoço o sinal das minhas unhas, abotoei alto a camisa e cheguei ao queixo, à ponta do lençol. Em seguida chamei um escravo, disse-lhe que o coronel amanhecera morto, mandei recado ao vigário e ao médico. A primeira ideia foi retirar-me logo cedo, a pretexto de ter meu irmão doente e na verdade receber a carta dele alguns dias antes, dizendo-me que se sentia mal. Mas adverti que a retirada imediata poderia fazer despertar suspeitas, e fiquei. Eu mesmo amortalhei o cadáver com o auxílio de um preto velho e míope. Não saí da sala mortuária, tinha medo de que descobrisse alguma coisa. Queria ver no rosto dos outros se desconfiavam, mas não ousava fitar ninguém. Tudo me dava impaciência, os passos de ladrão que entravam na sala, os cochichos, a cerimônia e as rezas do vigário. Vindo a hora, fechei o caixão com as mãos trêmulas. Tão trêmulas que uma pessoa que reparou nelas disse a outra com piedade: coitado do Procópio, apesar do que padeceu está muito sentido. Pareceu-me ironia, estava ansioso por ver tudo acabado. Saímos à rua. A passagem da meia escuridão da casa para a claridade da rua deu-me um grande abalo. Receei que fosse então impossível ocultar o crime. Meti os olhos no chão e fui andando. Quando tudo acabou, respirei. Estava em paz com os homens. Não o estava com a consciência. As primeiras noites foram naturalmente de desassossego e aflição. Não é preciso dizer que vim logo para o Rio de Janeiro, nem que vivia aqui aterrado, embora longe do crime. Não ria, falava pouco, mal comia, tinha alucinações, pesadelos. Deixe lá o outro que morreu, diziam-me. Não é caso para tanta melancolia. Eu aproveitava a ilusão, fazendo muitos elogios ao morto, chamando-lhe boa criatura, impertinente, é verdade, mas um coração de ouro. E, elogiando, convencia a mim também, ao menos por alguns instantes. Outro fenômeno interessante que talvez me possa aproveitar é que, não sendo religioso, mandei dizer uma missa pelo eterno descanso do coronel na Igreja do Sacramento. Não fiz convites, não disse nada a ninguém, fui ouvi-la sozinho e estive de joelhos todo o tempo, persignando-me a miúdo. Dobrei a espórtula do padre, distribuí esmolas à porta, tudo por intenção do finado. Não queria embair os homens, a prova é que fui só. Para completar este ponto, acrescentarei que nunca aludi ao coronel que não dissesse Deus lhe fale na alma, e contava deles algumas anedotas alegres, rompantes, engraçados. 7 dias depois de chegar ao Rio de Janeiro, recebi a carta do vigário, que lhe mostrei dizendo que fora achado o testamento do coronel e que eu era o herdeiro universal. Imagine o meu pasmo. Pareceu-me que ele ia mal. Fui a meu irmão, fui aos amigos, todos leram a mesma coisa. Estava escrito, eu era o herdeiro universal do coronel. Cheguei a supor que fosse uma cilada, mas adverti logo que havia outros meios de capturar-me se o crime estivesse descoberto. Demais, eu conhecia a probidade do vigário, que não se prestaria a ser instrumento. Revi a carta 5, 10, muitas vezes, lá estava a notícia. Quanto tinha ele? Perguntava-me meu irmão.
Não sei, mas era rico. Realmente provou que era teu amigo. Era. Assim, por uma ironia da sorte, os bens do coronel vinham parar as minhas mãos. Cogitei em recusar a herança. Parecia-me odioso receber um vintém do tal espólio. Era pior do que fazer-me esbirro alugado. Pensei nisso 3 dias e esbarrava sempre na consideração de que a recusa podia fazer-me desconfiar alguma coisa. No fim dos 3 dias assentei no meio termo. Receberia a herança e dá-la-ia toda aos bocados e às escondidas. Não era só escrúpulo, era também um modo de resgatar o crime por um ato de virtude. Parecia-me que ficava assim de contas saldas. Preparei-me e segui para a vila. Em caminho, à proporção que me ia aproximando, recordava o triste sucesso. As cercanias da vila tinham um aspecto de tragédia e a sombra do coronel parecia-me surgir cada lado. A imaginação ia reproduzindo as palavras, os gestos, toda a noite horrenda do crime. Crime ou luta? Realmente foi uma luta em que eu, atacado, defendi-me e na defesa. Foi uma luta desgraçada, uma fatalidade. Fixei-me nessa ideia e balanceava os agravos, punha no ativo as pancadas, as injúrias. Não era culpa do coronel, bem o sabia. Era da moléstia que o tornava assim rabugento e até mau. Mas eu perdoava tudo. O pior foi a fatalidade daquela noite. Considerei também que o coronel não podia viver muito mais, estava por pouco. Ele mesmo sentia e dizia: viveria quanto? 2 semanas ou 1, pode ser até que menos. Já não era vida, era um molambo de vida, se isto mesmo se podia chamar ao padecer contínuo do pobre homem. E quem sabe mesmo se a luta e a morte não foram apenas coincidentes? Podia ser, era até o mais provável, não foi outra coisa. Fixei-me também nessa ideia. Perto da vila apertou-se-me o coração e quis recuar, mas dominei-me e fui. Receberam-me com parabéns. O vigário disse-me as disposições do testamento, os legados pios, e de caminho ia louvando a mansidão cristã e o zelo com que eu servira ao coronel, que apesar de áspero e duro, soube ser grato. Sem dúvida, dizia eu olhando para outra parte. Estava atordoado, toda a gente me elogiava a dedicação e a paciência. As primeiras necessidades do inventário detiveram-me algum tempo na vila. Constituí advogado, as coisas correram placidamente. Durante esse tempo falava muita vez do coronel. Vinham contar-me coisas dele, mas sem a moderação do padre. Eu defendia-o, apontava algumas virtudes, era austero. Qual austero? Já morreu, acabou, mas era o diabo. E referiam-me casos duros, ações perversas, algumas extraordinárias. Quer que ele diga? Eu a princípio ia ouvindo cheio de curiosidade. Depois entrou-me num coração um singular prazer que eu sinceramente buscava expelir. E defendia o coronel, explicava-o, atribuía alguma coisa às rivalidades locais, confessava, sim, que era um pouco violento. Um pouco? Era uma cobra assanhada, interrompia-me o barbeiro. E todos, o coletor, o boticário, o escrivão, todos diziam a mesma coisa. E vinham outras anedotas. Vinha toda a vida do defunto. Os velhos lembravam-se das crueldades dele, em menino. E o prazer íntimo, calado, insidioso, crescia dentro de mim, espécie de tênia moral, que por mais que a arrancasse aos pedaços, recompunha-se logo e ia ficando. As obrigações do inventário distraíram-me, e por outro lado, a opinião da vila era tão contrária ao coronel, que a vista dos lugares foi perdendo para mim a feição tenebrosa que a princípio achei neles. Entrando na posse da herança, converti-a em títulos e dinheiro. Era então passado muitos meses, e a ideia de distribuí-la toda em esmolas e donativos pios não me dominou como da primeira vez. Achei mesmo que era afetação. Restringi o plano primitivo. Distribuí alguma coisa aos pobres. Dei à matriz da vila uns paramentos novos. Fiz uma esmola à Santa Casa da Misericórdia, etc. Ao todo, 32 contos. Mandei também levantar um túmulo ao coronel, todo de mármore. Obra de um napolitano que aqui esteve até 1866 e foi morrer, creio eu, no Paraguai. Os anos foram andando, a memória tornou-se cinzenta e desmaiada. Penso às vezes no coronel, mas sem os terrores dos primeiros dias. Todos os médicos a quem contei as moléstias dele foram acordes em que a morte era certa, e só se admiravam de ter resistido tanto tempo. Pode ser que eu, involuntariamente, exagerasse a descrição que então lhes fiz, mas a verdade é que ele devia morrer, ainda que não fosse aquela fatalidade.
Adeus, meu caro senhor. Se achar que esses apontamentos valem alguma coisa, pague-me também com um título de mármore, ao qual dará por epitáfio esta emenda que faço aqui ao divino sermão da montanha. Bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados.